Neste vídeo falaremos de uma importante riqueza encontrada dentro da nossa floresta amazônica. A floresta amazônica brasileira vem sendo tema mundial nos últimos anos, com algumas declarações sendo um tanto polêmicas por políticos estrangeiros. A maior floresta do mundo é a casa de grande parte da biodiversidade do planeta, muitas vezes ainda desconhecida para a ciência. E é esse ponto que atrai os olhos de muitos governantes, a riqueza escondida a ser explorada na nossa Amazônia. Muitos governantes estrangeiros criticam pelo grande desmatamento que vem acontecendo nas últimas décadas nessa região do país. Esse desmatamento é sim verdadeiro e precisa de uma atenção especial de todos os governantes brasileiros. Mas esse fato é apenas usado como uma possível chance de outros países interferirem na floresta, já que sabemos que os olhos internacionais também estão voltados pelas riquezas dessa região. Como já dito aqui no vídeo, nossa Amazônia esconde de muitas biodiversidades ainda não descoberta, e uma recente descoberta acrescentou e muito para as riquezas da região, a tornando ainda mais importante mundialmente. Já não é novidade que a maior quantidade de água doce do mundo está no Brasil. Nosso país possui cerca de 12% da água doce do mundo, isso se deve principalmente pelo gigante rio Amazonas. E há poucos anos atrás, a ciência brasileira descobriu um novo bioma na região, esse que enriqueceu ainda mais a Amazônia brasileira. O rio Amazonas possui o maior volume de água do mundo. Há pouco tempo desbancou o rio Nilo na África como o mais longo do mundo, mas a ciência brasileira descobriu um outro rival à altura, e esse se encontra também na Amazônia e até pouco tempo era desconhecido pelos brasileiros e principalmente pelo resto do mundo. O Ranza é o mais novo rio subterrâneo descoberto no mundo. Ele se encontra debaixo do rio Amazonas, a uma distância de profundidade de 4.000 metros. O rio Ranza possui 6.000 quilômetros de extensão, um pouco a menos dos 6.575 quilômetros do rio Amazonas. Os dois rios seguem o mesmo sentido. Enquanto a água do rio Amazonas corre na calha do rio, as águas do Ranza percorrem nas profundezas do solo e seguem também para o mar. Os pesquisadores brasileiros afirmaram que esse novo rio descoberto nas profundezas do solo amazônico tem um volume de água de 3 milhões de litros por segundo, sendo maior do que o rio São Francisco no Nordeste. O novo rio brasileiro leva o nome de um dos cientistas que o descobriu, o professor Valia Ranza. O cientista afirmou que se um dia precisar, esse rio poderá ser explorado, e na parte oeste do mesmo a água poderia até ser usada para o uso doméstico. São essa e outras descobertas a vir no futuro que atraem tantos olhos internacionais pela região amazônica. E você que não entendeu porque houve um grande exercício das Forças Armadas na região, está em uma resposta bem esclarecedora. A Amazônia é do Brasil, e cabe a nos explorar, cuidar e a ela defender. Pesquisadores brasileiros anunciaram uma descoberta importante sobre a quantidade de água existente na região amazônica. Veja na reportagem de Cassiano Rolim. Ele já tinha o maior volume de água do mundo e há pouco tempo desbancou o Nilo na África como o mais longo. Agora esse campeão mundial ganhou um rival à altura, que também é brasileiro. O Ranza é um rio subterrâneo de 6.000 quilômetros de extensão, que corre embaixo do rio Amazonas, a uma profundidade de 4.000 metros. Os dois cursos d'água têm o mesmo sentido. Na superfície, a água está na calha do rio. Nas profundezas, a água penetra o solo e segue para o mar. Para entender a força das águas desse gigante subterrâneo, os pesquisadores calculam que a vazão dele, o volume de água que corre, é de 3 milhões de litros por segundo. Fluxo maior que o do rio São Francisco, no Nordeste, por onde passam 2.800.000 litros por segundo. O rio subterrâneo recebeu o nome de um dos responsáveis pela descoberta, o professor Valia Ranza. Essa reserva de água pode ser explorada? Sim, um dia, se precisar, essa pode ser explorada, mas como a profundidade é muito grande,
grande parte da região amazônica ela não é economicamente viável, a exploração. Mas na parte oeste, a água pode ser explorada para fins